Fala galera do 7º ano, tudo bem? Aqui é o professor Digão com vocês. E vocês devem estar pensando aí por que tá essa foto aí do Popeye aí na tela, né? Essa foto tá aí porque nós vamos falar de saúde, de alimentação, nós vamos falar de vírus, como que funcionam aí essas coisas aí no nosso organismo. Então a prevenção, o que nós temos que fazer para tomar cuidado com a nossa saúde. Há muito tempo a saúde ela foi definida como uma condição de ausência de doença, ou seja, aquela pessoa tem saúde porque ela não tem doença, porque ela não tem nenhuma enfermidade, alguma coisa assim. Na verdade hoje mudou muito esse conceito, porque hoje para ser saudável nós sabemos que é algo muito mais além do que não ter alguma doença, de não ter alguma enfermidade. Hoje, ser saudável, nós estamos falando também da nossa integridade mental, nós estamos falando também sobre a nossa mente, sobre o nosso bem-estar, o bem-estar social, a nossa condição, tanto a física, claro, mas também a nossa condição mental, a nossa condição de pensamentos, etc., né? Então, é uma coisa muito além do que a alimentação, né? Então tá aí o Popeye aí que nós vemos aí. Então nós temos que entender também que a nossa mente é um quebra-cabeça, como vocês podem ver aí na imagem. Nós temos que estar realmente conectando essas peças e estar bem com nós mesmos, com os pais, aprender a perdoar, aprender a fazer um monte de coisa legal aí que possa trazer uma saúde para a nossa mente, para os nossos pensamentos. Tudo bem? Quando nós tratamos de condições referentes à saúde da população, nós estamos nos referindo à saúde pública, tá? E a saúde pública, ela tem que ser feito várias campanhas pelo governo, como nós vemos aí, mas a comunidade, ela tem que estar envolvida, né? Nós vemos aí uma menina aí e um emaranhado de linha aí, né? Ou seja, os pensamentos dela estavam todos embaraçados. Então isso é saúde mental. E nós falamos da saúde da população, a comunidade sempre tem que estar envolvida. Essas ações envolvem o quê? Essas ações envolvem campanhas, né? Campanhas de vacinação, campanhas contra a gripe, como esse cartaz que nós colocamos na tela aqui, ó, campanha contra a gripe. Então a população tem que estar envolvida, ou seja, a população tem que participar, porque não adianta o governo fazer alguma coisa, a cidade, o município fazer alguma coisa, e a população não está envolvida, né? Não ajudar a prevenir, não ajudar a cuidar, por exemplo, de coisas que atraem, por exemplo, o mosquito da dengue, então os potes de água, essas coisas que nós já conhecemos, nós vamos falar mais para o final um pouquinho, tudo bem? Campanhas de vacinação, combate a insetos que são causadores de doença, etc., né? Uma coisa também que tem que ser feito para trazer saúde para a população é o quê? Tratamento de água, né? Nós sabemos que aqui na nossa cidade nós temos o tratamento de água, a maioria lá aí dos bairros, dos balneários, nós temos aí já o tratamento de esgoto, nós temos já o esgoto onde a água da nossa casa, os resíduos das nossas casas vão diretamente para o esgoto, né? Tem alguns lugares que ainda é usado fossa também, mas também é uma forma de estar prevenindo aí doenças. O que não pode é jogar o esgoto a céu aberto. Então, quando tem o tratamento de água, normalmente a população ela tem uma saúde legal, né? Porque quando o tratamento de água não existe, o esgoto está a céu aberto, aí vai crianças pequenas ali, podem tocar naquela água contaminada, etc., e adquirir alguma doença, alguma enfermidade. Tudo bem? Nós sabemos que a saúde está diretamente relacionada à qualidade de vida das pessoas, né? Então, além de eu fazer a minha parte, além de eu ter que fazer a minha parte na sociedade, eu também tenho que o quê? Ter um acompanhamento médico. Então, muitas vezes nós sentimos algum mal-estar, alguma coisa, e não queremos ir para o médico, não queremos ir para o hospital, não queremos tomar as iniciativas. Isso é errado, tá? Nós sabemos que o que a gente pode, principalmente nesse tempo de pandemia, tentar resolver em casa, legal, mas quando aperta a nossa saúde, nós temos sim que procurar um médico. Mas melhor do que procurar um médico, melhor do que tomar um remédio é o quê? A prevenção. Então, como que eu posso prevenir várias enfermidades, várias doenças na minha vida, no meu dia a dia?
Como? Eu tenho que prevenir fazendo um exercício físico, tendo uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, né? A prática de esportes. Eu tenho que ter acesso a coisas que me trazem o bem-estar psicológico e mental também, como eu falei no começo dessa aula, né? Por exemplo, você fazer aí aula de dança, você fazer aula de um instrumento musical, você fazer aula de artesanato, você fazer aula de alguma coisa legal, de fotografia, etc. Como nós temos esses cursos lá no centro ali, no Ilha Jovem, tá? Então é legal você participar sim desses cursos, você participar sim de coisas alternativas que fazem a sua mente se espairecer, a sua mente ficar legal, e isso traz uma saúde mental legal para você também, tudo bem? O convívio com seus familiares, um convívio legal, você se acertar com as pessoas que você teve desavença, isso traz uma regeneração no seu sistema nervoso e isso evita milhares de doenças, tudo bem? Nós vamos compreender alguns significados e alguns termos sobre saúde, tá bom? Nós vamos falar aqui agora sobre agente patológico. Quando fala de agente patológico, você imagina aqui um pato sendo um agente secreto, igual tá na foto, né? Não, não tem nada a ver. Essa foto aqui não tem nada a ver com agente patológico. Deixa eu passar. Agente patológico, agora sim. Nós temos vírus, bactérias, protozoários, fungos microscópicos, etc. Isso sim são agentes patológicos. Não é aquele pato vestido de agente, não. Então você tem que entender que o agente patológico, o que é? Qual a definição de agente patológico, professor? É qualquer agente que tenha a capacidade de ocasionar doenças. Né? Isso é um agente patológico. Então, qualquer agente que tenha capacidade de ocasionar doenças, ok? Algum desses agentes patológicos, eles pode ser transportado até o organismo, que esse organismo que vai receber, que vai ser infectado, né? Ele é conhecido como? Ele é conhecido como hospedeiro. Olha só, hein? Matéria de prova. Então, ele pode ser infectado como? Através do ar, através da água, através de solo, através de outros seres vivos, né? Que são conhecidos como os transmissores, né? Os vetores, né? E nós vamos falar também de uma palavra que é o hospedeiro. Aí você está vendo um saguão de hotel aí e uma pessoa que está hospedando as duas moças. Isso é o hospedeiro, brincadeira, não tem nada a ver. O hospedeiro é o quê? O hospedeiro é a pessoa que recebeu aquele vírus, aquela bactéria e ali ele ficou incubado ali dentro dele. Então isso na verdade é o hospedeiro, tá? Agora sim, ó, o hospedeiro, ó, tá vendo? O menino aqui, aí teve a infecção que é a contaminação da água através de ovos de animais, de moscas, através das fezes, aqui ó, daí a larvinha. Aí tem o caramujo aqui ó, que ele é o hospedeiro intermediário, né? Também conhecido como transmissor, como vetor. E ele depois ali liberou as suas larvas, que são as larvas cercárias aqui na água, nesse caso aqui, né, dessa doença. E aí o rapazinho aqui adquiriu aquelas larvas e virou o hospedeiro definitivo, né? Então ali ele se tornou o hospedeiro. Então o hospedeiro é aquele que hospeda, tá? Por isso que eu coloquei essa imagem aqui, ó, para você entender que é quem hospeda, mas não tem nada a ver com hotel não, tá? Tem a ver com o cara que hospeda a doença, que tem a doença, que tem a infecção, que tem o vírus, a bactéria dentro dele. Tudo bem? Vamos lá? Agora eu queria falar um pouquinho sobre alguns termos que nós temos ouvido bastante aí, sobre pandemia, endemia, epidemia, surto. O que é esses trecos aí, professor? Nós vamos aprender agora, tá? Nós temos falado muito sobre pandemia aí por causa do coronavírus, né? Que atingiu o mundo inteiro aí. Então vamos para a definição de cada coisa para nós aprendermos sobre saúde, sobre as diferentes nomenclaturas aqui. Então vamos lá. Surto. Então o surto aqui, ó, eu vou até dar um zoom para você conseguir ver legal aí no vídeo. Olha lá. Surto. Aumento repentino de números de casos,
dentro de limites muito restritos de uma doença. Então o surto é isso, quando acontece ali o aumento de casos em um local só, apenas em um local, tá? O próximo, epidemia, quando há um aumento de número de casos de determinada doença muito acima do esperado e não delimitado em uma região, ou seja, já é algo um pouco maior, que atinge uma nova região, que atinge outros lugares, então isso já é epidemia. Próxima nomenclatura, endemia, ocorre com certo número de casos da doença controlados em determinada região. Então isso já são casos dentro de uma região determinada, ok? E agora o que a gente está vivendo, né? Pandemia compreende um número de casos de doença acima do esperado, afetando vários países e continentes. Então a pandemia já é o mais difícil de controlar, né? É quase incontrolável. Nós vamos aprender também um pouco hoje sobre vírus, né? Que aí tá uma fotinha do vírus aí, de repente o coronavírus, alguma coisa assim. Eles são os menores parasitas, tá? Os vírus. São os menores parasitas causadores de doença nos seres vivos. Então, uma característica dos vírus é o quê? Que fora da célula hospedeira, fora do seu hospedeiro, o vírus ele não manifesta nenhuma atividade viral. Ou seja, eles não crescem, eles não fabricam substâncias, eles não reagem a estímulos. Alguns vírus são considerados agentes patogênicos para os seres humanos, tá? Os vírus eles podem ser transmitidos de diversas maneiras. Uma delas é por meio de gotícula de saliva, como nós temos ouvido falar aí, né? Quando uma pessoa espirra. Assim, nós devemos permanecer, principalmente nessa época de pandemia, permanecer em ambientes ventilados. É ruim você ficar em lugares fechados com pessoas que você não conhece, que pode estar infectada com o vírus ou coronavírus ou outras doenças, tá? Então, cobrir o rosto quando você espirrar. Sabe uma forma legal de você cobrir o rosto quando você vai espirrar? Lógico que hoje nós temos usado máscara na rua, mas por exemplo, você está perto de uma pessoa e você vai espirrar. Aí você espirra e coloca a mão. Isso é errado, né? O certo é você fazer assim. Por quê? Se você espirrar na sua mão e depois você sair pegando por aí, você pode o quê? Ser infectado, infectar pessoas e, por exemplo, você pega em algum lugar que está infectado, a hora que você vai espirrar e põe a mão aqui, você acaba respirando e é infectado também e se torna um hospedeiro, tudo bem? Então nós temos que evitar permanecer em ambientes fechados, nós temos que cobrir o rosto, nós temos que lavar a mão com muita frequência, álcool gel, principalmente antes das refeições. Isso são atitudes que reduzem muito a contaminação por vírus, tudo bem? Como gripe, resfriado, coronavírus e outros mais. O vírus também pode ser transmitido por vetores como mosquitos. Aí nós estamos falando já de outras doenças, tá? Como, por exemplo, o vírus da febre amarela, né? Ele pode ser transmitido através do mosquito, né? Aqui, ó, tá vendo o coronavírus? Como prevenir? Lavar as mãos com água e sabão, álcool em gel, evitar tocar nos olhos e na boca, evitar contato com as pessoas que possam estar infectadas, ficar em casa, cobrir a boca e o nariz, limpar e desinfetar objetos, superfícies, tudo bem? Vamos lá então? Eu estava falando lá de outros agora, né? De outras doenças como a febre amarela. Esse bichinho aí, ó, ele chama Aedes aegypti. Que nome maluco, né? Aedes aegypti. Então essas doenças representam um grande problema para a saúde pública, tá? Por serem vinculados a mosquitos. Ou seja, esses mosquitos, eles são considerados hoje em dia mosquitos domiciliados. O que é isso, professor? Mosquitos domiciliados e animais domiciliados, pragas domiciliadas, são aquelas que se acostumaram a viver nos centros urbanos, né, nas cidades. Então, hoje em dia, esse mosquito aí, ele está em vários lugares, né? Nós vamos falar um pouco o que também? Sobre mutantes. Tá vendo aí, ó, o Pokémon? É isso que é mutantes, professor? Não. Mutantes é quando um vírus ou uma bactéria, outro qualquer aí pode se transformar, sofrer mutação genética com frequência.
E essa mutação genética, agora vamos colocar de verdade aí, ó, na sua estrutura molecular, na sua estrutura ali, ela sofre uma mutação genética. Tá vendo que tem um monte de bolinha branca aí, o cara com a lupa, e aí tem uma bolinha vermelha no meio lá? Ou seja, sofreu uma mutação. E o que acontece quando um vírus sofre uma mutação? Ele fica mais forte. Como assim? Toma lá o espinafre do Popeye e fica mais forte? Não. Ele acaba se adaptando, como eu falei lá, dos mosquitos domiciliados lá, ele acaba se adaptando a certos... por exemplo, nosso sistema imunológico, ele combate, né, os vírus, né, o sistema imunológico do ser humano. Quando o vírus sofre uma mutação genética, ou uma mutação ali qualquer, o que acontece? Ele acaba aprendendo a combater o seu sistema imunológico. Então acaba sendo mais difícil do corpo expulsar esses invasores, vamos dizer assim, né? E a mutação também dos vírus, ele atrapalha muito, né, a fabricação de vacinas, as novidades aí que tem nas farmácias, as coisas, os cientistas estão ali, de repente, inventando uma coisa para combater o coronavírus. Daqui a pouco esse coronavírus, ele se mutou, sofreu uma mutação. Aí aquela vacina já não serve mais para ele. Então nós temos que entender que os vírus sofrem mutação também. Por isso que muitas vezes demora para fazer uma vacina, demora para fazer alguma coisa aí que nós possamos ficar totalmente imunes, né? Então, nesse caso aí de mutação, é necessário uma atualização das vacinas, das pesquisas, para identificar os novos casos de doença. Tudo bem? Nós falamos um pouco sobre os vírus hoje. Eu vou ficar por aqui por enquanto, porque tem muito mais aulas legais aí para a gente fazer mais para frente. Eu sou o professor Digão, estou fazendo essa aula em conjunto com a nossa querida professora Edna, que vai preparar um texto. Não deixem de ler o texto, que vai falar exatamente essas coisas que eu falei, só que de uma forma mais explicada, mais minuciosa, para que vocês possam aprender. Tudo bem? Fica com Deus, Deus abençoe, um abração e até a próxima. Valeu!